Considerando P e Q proposições simples, a tabela verdade da fórmula se P, então não P ou Q é letra A, tautologia, letra B, contradição, letra C, contingência, letra D, tautologia e equivalência lógica, ou letra E, tautologia e implicação lógica. Bom, nesse caso a gente vai precisar construir a tabela verdade para essa proposição composta para poder verificar qual é a alternativa correta. De imediato vai ser uma dessas três aqui. Ou vai ser uma tautologia, se apresentar o resultado lógico na última coluna todo mundo verdadeiro, vai ser tautologia. Se ficar todo mundo falso, vai ser contradição. Se aparecer verdadeiro e falso, vai ser contingência. Não vai ser a letra D, tautologia e equivalência lógica, porque quando a gente trabalha com equivalência lógica, nós vamos ter aí mais de uma proposição para poder fazer essa comparação. Por exemplo, uma proposição condicional, se P então Q, ela admite dois tipos de equivalência. Ela admite uma contrapositiva, que é quando nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem, ou uma disjuntiva. Negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo ou e mantemos a segunda parte. Mas note que existe uma comparação entre essa proposição e essas duas aqui, elas são equivalentes. Por isso que nesse caso não vai ser uma equivalência, porque a gente só tem uma. Então, isso aqui já está fora. Implicação lógica, eu teria que ter também mais de uma proposição para poder fazer as implicações. Então, nesse caso, também está fora. Ou vai ser a letra A, ou a B, ou a C. Vamos construir a tabela verdade? O que eu tenho que saber para construir a tabela verdade aqui dessa proposição? Eu preciso saber quais são os conectivos que eu tenho. Conectivos que eu tenho aqui, condicional e a disjunção. E eu preciso saber também quantas linhas vai ter minha tabela verdade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar aqui a tabela verdade padrão para uma proposição do tipo de junção, que é o ou, e para um condicional, que é o se então, para poder a gente aplicar. Então, vamos lá. Considero duas proposições quaisquer, tá? Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aí eu vou fazer aqui a disjunção, P ou Q. No caso aqui vai ficar verdadeiro e falso. Só vai ser falso se ambas forem falsas, tá? E eu vou fazer o condicional. Se P, então Q. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Nós só temos a segunda linha falsa na proposição condicional. Lembrando que essa tabela que eu estou construindo aqui é a tabela padrão para poder a gente fazer a aplicação, certo? Quantas linhas vai ter a minha tabela verdade? O número de linhas na tabela verdade é dado por 2 elevado ao número de proposições simples que tem a minha fórmula, né? No caso, a minha proposição composta. Então, vai ser 2 elevado ao quadrado, porque eu tenho duas proposições simples, P e Q. O não P não conta novamente, tá? É a negação da proposição P, então eu só tenho uma proposição e a sua negação. Então, não conta duas vezes. Então, aqui vai ficar 4. E agora eu vou fazer essa tabela verdade. Então, eu vou considerar a proposição P, não P e Q. Então, as possibilidades de valores lógicos para P. Verdadeiro, falso, falso. A gente coloca dessa forma. Aqui, na minha proposição Q, eu faço o contrário. Vou pegar aqui ó, a base do que está aqui. Os dois primeiros verdadeiros, dois segundo falso. Aqui eu vou ficar com verdadeiro, falso. E aqui eu vou colocar o não P. A negação da proposição P vai ficar falso, falso, verdadeiro. Agora sim a gente vai montar a tabela verdade. Começamos fazendo aqui pelo ou, tá? Na ordem de precedência dos conectivos, o ou aparece primeiro, tá? Então aqui vamos fazer primeiro, eu vou deixar essa proposição P quietinha aqui, não vamos trabalhar com ela agora. Ela vai ficar quieta. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer não P ou Q. Qual é a lógica que eu vou estar utilizando aqui no ou? No ou eu vou estar usando a seguinte lógica. Se um dos dois for verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Então, note que onde eu marquei verdadeiro, o resultado lógico na tabela vai ser verdadeiro. Agora, nessa segunda linha é falso. Então, vamos lá. Vamos ficar com verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Esse é o resultado lógico dessa proposição aqui. Agora, qual é a proposição que eu vou fazer? O completo. P, então, não P ou Q. E aí eu vou trazer para cá os valores para a gente poder verificar. Deixa eu colocar até um preto para ficar bem diferente. Olha só. Verdadeiro, falso, falso. Vou fazer o condicional com quem? Vou fazer o condicional com verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. E aí eu vou observar o seguinte.
Se o resultado lógico final, né, o resultado lógico final aparecer todo mundo verdadeiro, é tautologia. Se aparecer todo mundo falso, é contradição. E se aparecerem os dois resultados, falso e verdadeiro, vai ser uma contingência. Então vamos lá, verdadeiro com verdadeiro aqui no meu condicional. V com V vai gerar verdadeiro. V com F vai ficar falso. Já posso até parar por aqui, porque já tem valor verdadeiro e falso, é uma contingência. Falso com verdadeiro é verdadeiro e falso com verdadeiro também é verdadeiro. Tá aqui, ó. Falso com verdadeiro, no condicional fica verdadeiro. Bom, esse daqui é o resultado da tabela verdade. O resultado sempre vai ser a última coluna da tabela verdade, é o final. Então, nesse caso, nós temos uma contingência, podemos marcar aqui a letra C e seguir para a próxima questão. Considerando RS proposições simples, a tabela verdade da fórmula é letra A, tautologia, letra B, contradição, letra C, contingência, letra D, tautologia, equivalência lógica, ou letra E, tautologia, implicação lógica. Essa questão, ela está com um gabarito como letra D, só que eu discordo desse gabarito, por quê? Porque a questão pediu a tabela verdade aqui da fórmula. E com relação à tabela verdade, quando nós montamos a tabela verdade, nós vamos usar valores verdadeiro e falso, e se a última coluna da tabela verdade dessa proposição apresentar apenas valores verdadeiros, teremos uma tautologia. Se apresentar apenas valores falsos, nós vamos ter uma contradição, e se apresentar os dois, teremos uma contingência. A questão coloca que nós temos uma equivalência lógica. Só que, para encontrarmos uma equivalência lógica, nós teríamos que comparar aqui duas proposições. Por exemplo, a proposição do tipo condicional, se P então Q, ela admite dois tipos de equivalência. Contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem, ou uma disjuntiva, negamos a primeira parte, trocamos o condicional pela disjunção, que é o ou, e mantemos a segunda parte. Mas aqui nesse caso eu vou comparar a tabela verdade dessa proposição com essa ou com essa. E aí o conceito de equivalência me diz que a tabela verdade dessa proposição é igual a essas duas tabelas verdade, por isso que elas são equivalentes. Aqui nesse caso, a questão pede a tabela verdade. Então, quando nós formos fazer a tabela verdade, a gente vai verificar o seguinte, que essa proposição e essa, elas são equivalentes, mas a questão não pede equivalência lógica. O fato delas serem equivalentes vai nos ajudar a descobrir aqui qual é o valor lógico, porque se elas forem equivalentes, o resultado lógico que eu encontro aqui, na primeira, no caso, vai ser igual ao que eu vou encontrar na segunda. Então, aqui, quais são as possibilidades que eu vou ter? Se esse lado for verdadeiro, o outro lado, por ser equivalente, também vai ser verdadeiro. Se esse lado aqui for falso, o outro lado também vai ser falso. E isso vai ajudar a gente a fazer o bicondicional. Como que eu verifico se realmente elas são equivalentes? Eu vou fazer o seguinte, ó, no lugar de P e Q, né, no caso aqui, ó, eu vou usar R e S. Se R, então S. Vou aplicar aqui uma disjuntiva, porque aqui eu estou vendo ou, certo? Aplicando a disjuntiva, né, aqui a equivalência vai ficar não R ou S. Só que ele escreveu aqui o contrário, já escreveu para dificultar um pouquinho. Mas quando eu tenho um ou, tanto faz eu escrever não R ou S ou não R. É a mesma coisa, tá? Equivalência da disjunção é apenas a inversão da ordem. Então, realmente, essa proposição é equivalente a essa. Mas com relação à tabela verdade, eu só posso ter tautologia, contradição ou contingência. Então, isso é um caso particular da banca. A banca, quando coloca esse tipo de questão, ela faz isso tanto com o bicondicional quanto com o condicional. Quando ela coloca duas proposições, aí você vai fazer, além da tabela verdade, você vai verificar se esse lado é equivalente a esse, porque é uma das formas que ela gosta de cobrar. Essa questão é da banca Fundatec, mas dependendo da banca, ela vai especificamente falar da tabela verdade. Então, para resolver aqui a tabela verdade e encontrar a tautologia, eu vou montar a tabela verdade do bicondicional, a padrão, para a gente entender aqui como é que funcionam os valores lógicos. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Valores lógicos, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Se os dois valores aqui forem iguais, fica verdadeiro. Então, aqui nesses dois casos, como dos dois lados é igual, porque elas são equivalentes, o resultado lógico é verdadeiro. Então, nós vamos ter aqui uma tautologia.
Beleza, mas não é uma questão que envolve equivalência lógica, porque para ser equivalência lógica, teríamos que ter duas fórmulas, né, como a banca coloca aqui, para poder fazer essa comparação entre elas. Por exemplo, essa é uma fórmula e essa daqui é outra. Então, comparando as duas, são equivalentes. Nesse caso, o gabarito correto seria a letra A. Nós estamos diante de uma tautologia, porque todos os valores lógicos da última coluna dessa tabela verdade serão verdadeiros. Então, marcaríamos a letra A e seguiríamos para a próxima questão, mas como essa questão aqui é da banca Fundatec, fazendo essa comparação entre esses dois valores por serem equivalentes, o gabarito que a banca fornece como correto é a letra D. Além de ser uma tautologia, também é uma questão de equivalência lógica. Espero que você tenha compreendido. Caso você não tenha esse material, o link vai estar aí na descrição do vídeo, é só você clicar e baixar. Vejo você na resolução da questão 23. Trata-se de um exemplo de tautologia. A proposição: letra A, se 2 é par, então é verão em Gramado. Letra B, é verão em Gramado ou não é verão em Gramado. Letra C, Maria é alta ou Pedro é alto. Letra D, é verão em Gramado se e somente se Maria é alta. E a letra E, Maria não é alta e Pedro não é alto. Então, aqui nesse caso, nós estamos procurando um exemplo de tautologia. O que vem a ser uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição composta que apresenta na sua última coluna da tabela verdade todos os resultados lógicos verdadeiros. E o maior exemplo que nós vamos ter de tautologia é a proposição composta P ou não P. O resultado lógico dessa proposição é uma tautologia. Porque quando nós fazemos aqui a sua tabela verdade, se P for verdadeiro, não P é falso. Se P for falso, não P é verdadeiro. E aí a disjunção entre P e não P vai gerar para nós apenas valores lógicos verdadeiros. Então, nesse tipo de questão, a busca imediata vai ser por P ou não P. Quando nós falamos em tabela verdade, então, dada duas proposições quaisquer, P e Q, que seria a conjunção, P ou Q, disjunção, o ou, né, no caso de disjunção exclusiva, o condicional e o bicondicional, todas essas proposições, todas elas, quando a gente monta a tabela verdade, são exemplos, tá, de contingência. Elas vão apresentar valores verdadeiro e falso. E aí eu vou montar aqui completo, ó, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na conjunção, que é o E, nós vamos ter verdadeiro, falso, falso e falso. Na disjunção, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, aqui é o nosso ou. Aqui é o ou, certo? No ou, quando eu tenho os dois iguais, fica falso. E quando eu tenho os dois diferentes, o resultado fica verdadeiro. No condicional, né, no se então, a segunda linha é falso, o restante é verdadeiro. E no bicondicional, se e somente se, nós vamos ter verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Todas as tabelas verdades das proposições compostas, elas são exemplos de contingência. Aí, o que eu vou fazer na questão? Eu vou transformar cada uma das alternativas em uma proposição para a gente verificar o que acontece. Então, aqui, 2 é par, eu vou chamar de proposição P, e é verão em Gramado, eu vou chamar de Q. Então, aqui nesse caso, eu vou ter se P, então Q, que é um condicional. Então, não é uma tautologia. A letra B é verão em Gramado, que eu vou chamar de proposição P. Agora, minha proposição P é essa. Aqui eu tenho a negação dela, então, ou não P, que é justamente o caso clássico de tautologia, que é o que eu estava procurando. Já achei aqui minha resposta correta. As demais, aqui eu vou ter P ou Q, chamando Maria alta de P e Pedro é alto de Q. Nós vamos ter uma disjunção, é uma contingência. Aqui eu tenho um bicondicional entre duas proposições distintas. P, se, somente se, Q, também vai ser uma contingência. E a letra E, nós vamos ter P e Q. Ah, mas aqui tem um não importa. Você vai chamar todo esse pacote aqui de proposição P e todo esse pacote aqui de proposição Q. E aí o conectivo é uma conjunção. No caso da conjunção, você vai ter valores verdadeiro e falso. Portanto, também não é uma tautologia, que a gente representa como P e Q e vai-se embora, tá? Analisa aqui de acordo com as tabelas verdades. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B. Trata-se de um exemplo de contradição à proposição. Letra A, 2 é um número par e ímpar.
Letra B, Gramado é uma cidade bonita se somente se faz frio. Letra C, Maria é alta e Pedro é baixo. Letra D, se 2 é o número par, então Maria é alta. E letra E, se Pedro é baixo, então Maria é alta. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui os casos clássicos de tautologia, contradição e contingência. E aí a questão vai ficar bem tranquila de ser resolvida. Vamos lá. A tautologia, qual é o caso clássico que eu vou ter de uma tabela verdade que me gera uma tautologia? P ou não P, no caso a disjunção entre a proposição e a sua negação. A contradição, P e não P, no caso aqui vai ser uma conjunção. E a contingência seriam todos os exemplos de tabela verdade. E antes de fazer a resolução aqui, eu vou montar a tabela verdade completa de todas as proposições compostas para a gente ver que o resultado sempre vai ser contingência. Então, dadas duas proposições, quaisquer, né, no caso P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. P e Q, resultado lógico, verdadeiro, falso, falso e falso, só fica verdadeiro se ambas forem verdadeiras. P ou Q, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? Só vai ficar falso se ambas forem falsas. Ou P ou Q, no caso, né? O ou, vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Se P, então Q, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Só fica falso na segunda linha, verdadeiro e falso, gera um resultado lógico falso. E o bicondicional, nós vamos ficar com verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Quando as proposições são iguais, o resultado é verdadeiro. Dadas aqui todas as proposições compostas, né, a tabela verdade completa, note que todas as tabelas verdades dessas proposições vão ser do tipo contingência. Então, para esse tipo de questão, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que observar quais são os conectivos. Aqui eu tenho um condicional, aqui eu também tenho um condicional, aqui eu tenho uma conjunção bicondicional e aqui eu tenho uma conjunção. E eu vou fazer também esses dois casos clássicos para verificarmos que realmente aqui é uma tautologia, a tabela verdade sempre fica verdadeira, e aqui é uma contradição, a tabela verdade sempre fica falsa. Então vamos lá. P e não P aqui no caso, né? Verdadeiro e falso, falso e verdadeiro. Vou fazer primeiro a minha conjunção, que é o E, entre essas duas linhas aqui, tá? P e não P. Se eu tenho um dos dois falsos, o resultado é falso. Então, aqui no caso, eu vou ter o caso clássico da contradição. P ou não P, verdadeiro e verdadeiro. Porque quando eu faço a disjunção, se um dos dois for verdadeiro, o resultado lógico, se um dos dois for verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Então, esses são os casos clássicos de contradição, aqui no caso, tautologia e as contingências. Agora eu vou resolver a questão. Com base nisso, eu vou resolver a questão. Vou observar aqui qual é o conectivo e eu vou olhar principalmente se essas proposições elas são iguais. Se elas forem diferentes, eu represento como P e Q. Certo? No caso aqui, o conectivo vai ser o condicional, vai ser o sim então. Então, a tabela verdade de um condicional é uma contingência. Então, não é a letra E. Na letra D, mesma coisa. Então, eu estou observando apenas a letra D, estou chamando essa proposição de P e essa daqui de Q. Então, como elas são distintas, a tabela verdade vai ser essa daqui e é uma contingência, está fora. Aqui eu vou ter uma conjunção, são duas proposições distintas, também não é uma contradição. Aqui eu tenho um bicondicional, também entre proposições distintas, e se é entre proposições distintas, o resultado lógico, né? Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. O resultado lógico da tabela verdade vai ser esse aqui, e aí eu vou ter valores verdadeiro e falso, também não é o que eu quero. Sobrou apenas a letra A, que é uma conjunção, exatamente uma conjunção entre P e não P, tá? Porque aqui, ó, 2 é um número par e ímpar, não pode acontecer. Então, eu tenho aqui P e não P. Nesse caso, a minha contradição se encontra na letra A, podemos marcar, seguir para a próxima questão. Considerando P e Q proposições simples, a fórmula é uma. Letra A, proposição simples. Letra B, contradição. Letra C, contingência. Letra D, tautologia, mas não é equivalência lógica. Ou letra E, tautologia e equivalência lógica. Bom, aqui nós temos uma proposição composta, certo? Nós vamos ter dentro dessa proposição composta a presença da disjunção, que é o ou.
do condicional, que é o se então, e do bicondicional, que é o se e somente se. E aí, para responder essa questão, eu vou construir primeiro a tabela verdade padrão para essas proposições e depois a gente faz a nossa tabela verdade aqui para verificar se nós temos uma contradição, uma contingência ou uma tautologia. Tá? Não vai ser uma proposição simples, nós temos aqui uma proposição composta, então já podemos eliminar a letra A. A letra A está fora. Aí construímos a tabela verdade da disjunção, P ou Q. Construímos a tabela verdade do condicional, se P então Q, e do bicondicional, para poder fazer a aplicação. Então, aqui, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. São todas as possibilidades. Na nossa disjunção, que é o ou, nós só temos a última linha falsa, porque apresenta os dois valores falsos, o restante é verdadeiro. No caso do condicional, do se então, nós temos a segunda linha falsa, que é quando eu tenho verdadeiro falso, gera um resultado lógico falso. O restante, verdadeiro. E no meu bicondicional, no se e somente se, nós vamos ter duas linhas verdadeiras e duas falsas. Né? No caso, quando os valores lógicos são iguais, fica verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro gera verdadeiro e falso com falso também gera verdadeiro. Nos outros dois casos, fica falso. Agora, a gente faz a aplicação. Para a nossa aplicação, eu vou ter que lembrar o seguinte. Eu vou colocar as proposições padrão, no caso aqui P e Q, e eu vou observar se existe negações. Existe negação da proposição Q, então eu vou colocar aqui do lado. Então aqui vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso. A negação da proposição Q vai ficar falso, falso e verdadeiro. E agora eu vou fazer primeiro o ou, tá? Primeiro eu vou fazer essa proposição. Eu vou fazer P ou não Q. E eu vou observar o seguinte, ó. Essas duas tabelas aqui, ó. P e não Q. Eu vou juntar esses dois com o ou. Então, o que eu preciso observar? Se tem verdadeiro. Tem verdadeiro aqui. Essas duas linhas ficam verdadeiras. Essa daqui vai ficar verdadeira também. Mas essa terceira linha, o resultado lógico é falso. Eu já coloco aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. A única que vai ficar falsa vai ser essa, porque ambas as proposições têm o valor lógico falso. Agora eu vou fazer aqui do lado se P, então Q. Como é a proposição do tipo condicional, vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Posso substituir direto. E entre esses dois aqui, eu vou fazer o bicondicional. Então, o bicondicional entre verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Vou colocar aqui do lado. Entre verdadeiro e falso, vai ficar falso. Entre falso e verdadeiro também vai ficar falso. E entre verdadeiro e verdadeiro, gera um resultado lógico verdadeiro. Então, nesse caso, como eu tenho valores verdadeiro e falso, eu tenho um exemplo aqui de contingência. Então, a alternativa correta na questão é a letra C. Eu vou fazer uma ressalva aqui com relação à letra D e à letra E, porque essa questão ela é da banca Fundatec. Normalmente, a Fundatec ela compara essa proposição que está antes do bicondicional com essa daqui para verificar se são ou não equivalentes. Tá? Se a gente fizer as equivalências do condicional, se P então Q, nós vamos ter o seguinte, a contrapositiva, nego ambas as proposições e inverto a ordem, ou a disjuntiva, nego a primeira parte, troco o se então pelo ou e mantenho a segunda parte. Então, aqui, se fosse para a questão da banca Fundatec, se você estiver fazendo algum concurso que seja da banca Fundatec, você tem que observar também esse detalhe e fazer a comparação. Vou chamar aqui de proposição 1, certo? E aqui de proposição 2. Verificar se essas proposições elas são ou não equivalentes. Porque poderia ter acontecido, por exemplo, se esse resultado fosse todo mundo verdadeiro, seria uma tautologia. Se todo mundo fosse verdadeiro. Aí eu teria que definir entre a D e a E. Tautologia, mas não é equivalência lógica, ou tautologia e equivalência lógica. Se a gente observar essas proposições aqui, elas não são equivalentes, tá? A equivalência seria não P ou Q. Note que aqui está diferente, tá? P ou não Q. Bom, beleza. Então, feito isso, nesse caso, a nossa tabela verdade apresentou valores verdadeiros e falsos. É uma contingência e a alternativa correta na questão é a letra C. A alternativa correta para descrever uma proposição composta, descrita como contradição, é... Bom, uma contradição é uma proposição composta que apresenta na sua última coluna da tabela verdade
apenas valores falsos. Tá? Então, vamos analisar aqui as nossas alternativas. Letra A, uma fórmula que tem somente interpretação falsa, por exemplo, P ou não P, então é uma possibilidade, né? Porque apresenta aqui apenas interpretação falsa. Letra B, uma fórmula que tem somente interpretação falsa, por exemplo, não P. Letra C, uma fórmula que tem somente interpretação falsa, por exemplo, P e não P. Letra D, uma fórmula que tem somente interpretação verdadeira, essa aqui já está fora, né? Porque para ser contradição tem que apresentar apenas interpretação falsa, então já podemos pular para a próxima. Uma fórmula que tem somente interpretação verdadeira, então essas duas aqui a gente já consegue eliminar. Na verdade, a gente pode eliminar também a letra B. Por quê? Porque aqui nós temos uma proposição simples, tá? E no caso de tautologia, contradição e contingência, nós vamos trabalhar com proposição composta. Então, essa aqui está fora porque é uma proposição simples. Essas duas aqui estão fora porque ele fala que é interpretação verdadeira. E aí vai poder ser ou a letra A ou a letra B. Na verdade, a letra A é um caso clássico da tautologia. Tautologia, que seria P ou não P. E aqui nós temos a nossa contradição. E como é que eu provo que aqui é tautologia, aqui é contradição? Eu monto a tabela verdade. Então, dada a proposição P, a sua negação, nós vamos ficar com o seguinte: verdadeiro e falso. A negação de verdadeiro é falso e a negação de falso é verdadeiro. Se a gente fizer a conjunção P e não P, que seria aqui a letra C, nós vamos ficar com o seguinte: falso e falso, porque a conjunção, quando eu tenho um dos dois valores falsos, o resultado fica falso, ou ambos, no caso. E aqui eu vou ficar com P ou não P, com os dois valores verdadeiros. E aqui eu tenho um caso de contradição, que é o caso clássico, e aqui eu tenho um caso clássico da tautologia. Então, nesse caso, a resposta correta da questão se encontra na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima. Trata-se de uma tautologia, a proposição apresentada na alternativa. Letra A, chove e faz frio. Letra B, Pedro estuda ou não estuda na UERJS. Letra C, se é verão, então faz calor. Letra D, Maria é alta e gosta de estudar. Ou letra E, Jorge estuda ou joga futebol. Bom, nós temos os casos clássicos para poder analisar esse tipo de questão. O caso clássico da tautologia é a proposição P ou não P. Então, se a gente encontrar dentro dessas proposições esse caso, podemos marcar que é uma tautologia. O caso clássico da contradição vai ser P e não P. Então, esses dois aqui a gente tem que saber para poder fazer essa análise. E com relação à contingência, todas as tabelas verdades padrão são contingências. Por exemplo, a conjunção entre duas proposições, a disjunção exclusiva, o condicional entre duas proposições e o bicondicional. Então, se a gente analisar a alternativa e gerar qualquer uma dessas proposições, vai ser uma contingência, vai ter valores verdadeiro e falso na tabela verdade. Então, agora eu vou fazer o seguinte, vamos identificar os conectivos. Aqui eu tenho o ou, aqui eu tenho o e, aqui eu tenho o se então, aqui eu tenho o ou também e aqui eu tenho o e. Então, agora eu vou montar as proposições compostas. Vou começar pela letra E. Jorge estuda ou joga futebol, nós vamos ter P ou Q. Nós temos duas proposições distintas, estudar ou futebol. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter uma contingência, não é o que eu quero. Maria é alta e gosta de estudar. Então, aqui eu vou ter uma conjunção entre duas proposições, também não é o que eu quero. Se é verão, então faz calor, tem um condicional entre duas proposições, também não é o que eu quero. Na letra A eu tenho chove e faz frio, P e Q, também não é o que eu quero. Agora, na letra B, olha só, nós vamos cair aqui no caso clássico da tautologia. Vamos ter que Pedro estuda, que eu vou chamar de P. Eu estudo aqui a minha proposição P, e aqui a negação da proposição P, ou não P. Se a gente montar a tabela verdade dessa proposição, P e não P, e aí eu vou fazer aqui a disjunção entre elas, no caso, né? P ou não P, eu vou ficar com o seguinte, ó. Verdadeiro e falso, só tenho dois valores lógicos para uma proposição. A negação é falsa e verdadeira. Com relação à tabela verdade do ou, se qualquer um dos dois for verdadeiro, ou os dois, né, os dois valores lógicos, a gente tem um resultado lógico verdadeiro. Deixa eu montar aqui a tabela verdade do ou. A P ou Q, ó, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso.
Na minha disjunção, que é o ou, se os dois forem verdadeiro ou se um dos dois for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Só vai ficar falso se ambas forem falsas. No caso aqui, como aqui é verdadeiro e aqui é falso, o resultado lógico é verdadeiro. Aqui é falso e aqui é verdadeiro, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, o caso clássico aparece aqui na letra B. É o nosso exemplo aqui de tautologia, né? Trata-se de uma tautologia. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta uma tautologia. Letra A, Roberto é culpado ou Roberto é inocente. Letra B, se Roberto é culpado, então é inocente. Letra C, se Roberto é culpado, então José é inocente. E letra D, Roberto não é culpado, nem é inocente. Então, o que é que nós temos que fazer aqui na questão de imediato? Converter essas proposições para a linguagem simbólica. Então, convertendo aqui para a linguagem simbólica, eu vou estar observando os conectivos. Na primeira proposição, eu tenho uma disjunção, que é um ou. Na segunda, um condicional. Na terceira, eu também tenho um condicional. E na quarta, aqui, esse nem representa e não. É uma conjunção. Então, como é que vai ficar a representação simbólica? Aqui, nesse caso, a banca está usando a negação através de antônimo. Então, a negação de culpado é inocente. Então, a representação da letra A vai ficar P ou não P. Então, se eu considero que Roberto é culpado, é minha proposição P, o não P seria que ele é inocente, é a negação. A negação de ser culpado é ser inocente. Então, aqui é não P e aqui é o nosso conectivo. Na letra B, eu vou ter um condicional. Se P, então não P, tá? Note que aqui ele coloca culpado e aqui inocente. Então, eu vou ter a proposição P e a sua respectiva negação. Na letra C, nós temos duas proposições. Se P, então Q. Porque uma proposição está falando a respeito de Roberto e a segunda proposição é a respeito de José. Então, temos proposições distintas. Na letra D, nós temos Roberto não é culpado, nem é inocente, né? Nem é inocente. Aqui na representação vai ficar, quando uma pessoa não é culpada, o que ela é? Ela é inocente. Então, Roberto é inocente e não é inocente. Então, não tem como ele ser inocente e não inocente. O que ele está representando aqui? P e não P. Aí nós vamos para os casos clássicos, tá? Uma tautologia clássica vai ser P ou não P. Então, dentro das questões, sempre que aparecer P ou não P, nós já temos uma tautologia. Uma contradição, P e não P, contradição. E a contingência serão todos os exemplos de tabelas verdade padrão. P e Q, lembrando que a tabela verdade padrão formada entre duas proposições distintas. P e Q, P ou Q, ou P ou Q, no caso ou. Se P, então Q, e o P se e somente se Q. Qualquer uma dessas aqui, se a gente encontrar, são contingências. Então, basicamente, qual seria a nossa resposta correta? A letra A. A letra A é um caso clássico de tautologia. E o que vem a ser uma tautologia? Tautologia é aquela tabela verdade, né? Aquela proposição composta que apresenta em sua tabela verdade apenas valores lógicos verdadeiros. Então, se nós fizermos aqui, entre P e não P, a disjunção, que é o nosso ou, P pode ser verdadeiro ou falso, qualquer proposição pode admitir dois valores lógicos, sua negação seria falso e verdadeiro. E no ou, e aí para a gente entender o ou, vou montar a tabela verdade do ou, entre duas proposições distintas, P ou Q. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. No ou eu vou ficar com o seguinte, as três primeiras linhas são verdadeiras e apenas a última é falsa. Para que você tenha uma disjunção falsa, ambas as proposições simples têm que apresentar um valor lógico falso. Caso ou você tenha um verdadeiro na tua disjunção, ou ambas as proposições como verdadeiras, o resultado é verdadeiro. E olha só o que acontece aqui. Aqui eu vou ficar com verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro. Qual é o resultado lógico? Verdadeiro e verdadeiro. Esse aqui é o caso clássico da tautologia. Então, nossa alternativa correta, letra A. Caso você faça a tabela verdade dessa proposição, você vai encontrar uma contingência, porque é um condicional, vai aparecer valores verdadeiros e falsos. Essa tabela verdade aqui, todas as linhas da sua tabela verdade vai ser falso, também não é o que eu quero. E aqui P
Se P, então não P, também vai ser uma contingência, também não vai ser o que eu quero. Mas o foco aqui na questão é, se eu sei que P ou não P é uma tautologia, na hora que eu represento de forma simbólica, achei P ou não P, já posso marcar a minha alternativa, seguir para a próxima questão. Um exemplo de tautologia é apresentado na alternativa. Letra A. A prova está fácil. Letra B. João estudou para a prova do concurso público. Letra C. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Letra D. Maria é uma moça estudiosa. Ou letra E. O Brasil é um país grande. Então, nós queremos encontrar aqui um exemplo de tautologia. Para que tenhamos uma tautologia, nós precisamos de uma proposição composta. Tá? A tautologia ela vai ser dada através da tabela verdade de uma proposição composta. E olhando aqui para todas as alternativas, nenhuma das alternativas ela apresenta aqui proposição composta. Todas elas são proposições simples. Ó. A prova está fácil, proposição simples, está fora. João estudou para a prova do concurso público, proposição simples, também está fora. Letra C, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, está fora também. Maria é uma moça estudiosa, está fora. E a letra E, o Brasil é um país grande. Resumindo, nessa questão aqui, nós não temos uma tautologia, nós não temos nenhuma proposição que seja proposição composta para que a gente defina uma tautologia. O caso clássico da tautologia seria P ou não P, uma proposição composta que apresenta em sua tabela verdade apenas valores lógicos verdadeiros. Se montarmos a tabela verdade de P ou não P, a gente vai encontrar aqui, ó, vamos fazer P ou não P. Como aqui é uma disjunção, lá na disjunção, quando eu faço a tabela verdade, fazer a tabela verdade aqui da disjunção, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, fica verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Só na última linha, que tem as duas proposições falsas, o resultado é falso. Nos demais casos, fica verdadeiro. E eu estou interessado aqui apenas nos valores lógicos. Então, aqui eu vou ficar com verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro, resultando em verdadeiro em ambas as situações. Seria o caso clássico da tautologia. Mas, necessariamente, para termos uma tautologia, precisamos de uma proposição composta. Como a questão não apresenta nenhuma proposição composta, é uma questão que pode ser anulada. Então, é importante você ter esse conhecimento, que tautologia, contradição e contingência estão relacionados a proposições compostas e que, se não tiver dentro das alternativas nenhuma proposição composta, dá para entrar com recurso tranquilamente e ganhar a questão. Um exemplo de contingência é apresentado em qual das seguintes alternativas? Letra A, P ou não P. Letra B, se P, então Q. Letra C, P e não P. Letra D, Marcos é alto ou Marcos não é alto. E a letra E, Antônia é baixa e Antônia não é baixa. Bom, nós queremos encontrar uma contingência. Antes de procurarmos aqui a nossa contingência, eu vou fazer uma pequena revisão sobre tautologia, contradição e contingência. Tautologia é quando eu tenho uma proposição composta que apresenta na sua última coluna da tabela verdade valores apenas verdadeiros. Contradição, apenas valores falsos. E a contingência, nós vamos ter valores verdadeiros e também falsos. Qual é o caso clássico da tautologia? P ou não P. Essa proposição aqui ela vai apresentar na sua tabela verdade apenas valores verdadeiros. E aí eu vou fazer aqui embaixo essa proposição. P, não P, e aí eu vou fazer o ou, né? No caso, a disjunção entre essa proposição e a sua negação. Verdadeiro e falso, falso e verdadeiro. No ou, se um dos dois for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, aqui eu vou ter o caso clássico da tautologia. O caso clássico da contradição é P e não P. Então, aqui eu vou ficar com o seguinte, ó, P e não P, aqui é a minha conjunção. Na conjunção, se um dos dois for falso, o resultado é falso. Então, a tabela verdade aqui é falsa. E nós vamos ter os casos clássicos da contingência, que são as proposições compostas padrão, né? Proposições compostas formadas por duas proposições simples. P e Q vai gerar para nós uma contingência. P ou Q, ou P ou Q, que é o ou. Se P, então Q. E nós vamos ter aqui o P, se e somente se Q. Qualquer uma dessas aqui vai apresentar em sua tabela verdade valores verdadeiro e falso, são contingências. Dentro da nossa questão,
nós temos duas alternativas que ainda não estão representadas de forma simbólica, e eu vou representar. Então, Marcos é alto ou Marcos não é alto, vai ser P ou não P, certo? Se fosse essa alternativa correta, essa aqui também estaria correta, mas as duas são tautologias, tá? Tá aqui a tabela verdade. E a letra E, nós temos Antônia é baixa e Antônia não é baixa. Seria P e não P, que é o caso clássico da contradição. Aparece aqui também, apareceria duas vezes. E sobra para nós a letra B, que é a alternativa correta. Fazendo a tabela verdade de se P, então Q, que é o sim, então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Resultado lógico, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Na última coluna aqui, ó, da tabela verdade dessa proposição, nós temos valores verdadeiro e falso. Portanto, ela é uma contingência. Alternativa correta na questão, letra B.